outros países estão conectados. Aí eu gostaria de convidar a Vânia para fazer a prece de abertura do nosso evangelho dessa noite. E logo após, nós passaremos a palavra para o nosso irmão Simão Pedro, que falará sobre a fé que remove montanhas. Então, Vânia, por favor, você poderia fazer a prece de abertura? Sim, querida. Já liguei o microfone, estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Vou aumentar aqui um pouquinho mais. Então, vamos elevando os nossos pensamentos e também os nossos corações a Jesus, nosso Mestre amado, te pedindo, Jesus, a tua presença e as tuas bênçãos para esse nosso encontro de hoje. Mestre, toca os nossos corações, que possamos entender todos os pensamentos, todo o conteúdo dessa palestra de hoje, mas que também consigamos senti-la no mais profundo do nosso ser. Que consigamos, assim, compreender e absorver tudo de maneira a conseguirmos entender e também a promover o aumento da nossa fé em nós. Que possamos entender quais as montanhas que temos cada um de nós a subir nas nossas vidas. Pedimos as tuas bênçãos para o nosso palestrante, especialmente nessa noite de hoje, e pedimos assim permissão para o início do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e assim, com muita gratidão, com muito carinho, com muita alegria, nós passamos a palavra ao nosso irmão Simão Pedro, diretamente do Brasil. Lá de Minas Gerais, né? Exatamente, Triângulo Mineiro. Então, a palavra é sua, irmão. Tchau. Obrigado. Boa tarde aqui do Brasil, boa noite a vocês aí da Europa. É uma alegria estar aqui, a convite da Gorete, para conversarmos um pouco dentro dessa proposta de momentos de reflexão sobre o bom ânimo. E uma proposta boa para nós refletirmos sobre o bom ânimo é falarmos um pouco da fé. A fé que Kardec desenvolve um estudo muito bem feito no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai abordar essa força da fé, a fé que transporta montanhas. E uma definição de fé que eu acho muito interessante nos foi trazida por Emmanuel, lá na questão 354 do livro O Consolador. Ali Emmanuel nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Vejam que perfeição essa definição de Emmanuel. Fé no sentido de certeza, certeza em Deus, guardar no coração a certeza luminosa em Deus, mostrando-nos que a ideia da fé é um campo de sentimento e é um campo de ligação direta da criatura com o seu Criador, do Criador com a sua criatura, ou seja, a ligação direta entre nós e Deus, nessa forma de sentimento, esse sentimento íntimo que nós temos da existência de Deus, como Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos, na questão número 6, quando ele nos mostra que esse sentimento íntimo da existência de Deus é um dos elementos comprobatório da própria existência de Deus. E esse sentimento íntimo, essa certeza em Deus, é a fé. E acrescenta Emmanuel que a fé ultrapassa os limites das crenças religiosas.
É como se ele dissesse, é sair do eu creio para o eu sei. A fé é certeza, é esse elemento do nosso íntimo que nos coloca em contato direto com o Criador. É esse ponto que nós temos de ligação. É a certeza luminosa, ou seja, é de espírito para com Deus. Não depende de elementos materiais, não depende de escolas religiosas. Vejam, ultrapassa o limite das crenças religiosas. Muito mais do que crença, é certeza. Isso é a fé. É isso que Emmanuel nos traz. E ainda, no pensamento de Emmanuel, ele nos desenvolve também, ou ele desenvolve um raciocínio para nos mostrar que a fé não é algo que é dado, não é uma graça de Deus, não é algo que alguns têm, outros não, por essência, mas sim um sentimento, uma certeza que se desenvolve, que a pessoa, a criatura, o ser espiritual vai desenvolvendo, vai evoluindo nessa aproximação com o Criador. E no livro Vinha de Luz, no capítulo 40, Emmanuel nos fala que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Vejam, a árvore da fé viva. A ideia da árvore é algo que vai crescendo, que de uma semente vai se desenvolvendo, crescendo até frutificar. Então ele compara a ideia da fé a essa ideia da árvore, dizendo a árvore da fé viva. Fé viva. Não é algo estanque, é algo que está vivo. A árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. Veja que interessante, não cresce miraculosamente, não é algo de um estalar de dedos. E ele acrescenta nessa mesma mensagem do capítulo 40, que a fé, o serviço da fé, ou a fé, não é serviço de menor esforço. Então vejamos, a árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. E não é serviço de menor esforço. Mostrando-nos, então, que o elemento fé é algo que vai se desenvolvendo e nós vamos desenvolvendo esse sentimento. Não exige, ou melhor, não prescinde de esforço. Não é serviço de menor esforço, como Emmanuel nos colocou. E aí entendemos bem a fala de Paulo, o apóstolo, quando ele diz aos romanos, peleja na fé. Veja o verbo pelejar, peleja na fé. Não é serviço de menor esforço, é algo que vai se desenvolvendo, vai se construindo a partir da nossa vontade, da nossa aproximação com o Criador. E para simbolizar isso, desculpe, mas eu acho que houve uma queda de sinal. Alguém pode me confirmar isso? Agora já está ok. Ah, retornou, né? Deve ter tido algum pico de internet, provavelmente. Bom, voltando então ao raciocínio. Para simbolizar essa ideia, ou para entendermos melhor essa ideia de uma fé que é construída, que é elaborada, eu gosto muito de trazer a ideia em Pedro, o apóstolo. Em 3 momentos da sua trajetória, uma bela trajetória, mas em 3 momentos que nós vemos esse processo de construção da fé, de desenvolvimento da fé. Um primeiro momento é quando os apóstolos estavam numa noite, já numa madrugada, em alto mar, no mar da Galileia, melhor dizendo, e ali eles estavam pescando e na penumbra da noite, ou naquele momento da noite, perceberam um vulto caminhando sobre as águas. E eles ficaram atemorizados. E aí, então, o vulto lhes disse, não temais, sou eu. Era Jesus que caminhava sobre as águas em direção do barco. E os apóstolos, ouvindo isso, então, ali estavam assustados. Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me a ti.
E Jesus diz a ele, vem. Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas à medida que as águas vão lhe batendo às pernas, ele começa a ter medo e a afundar. E ali, afundando, ele então diz, Senhor, socorre-me. E Jesus estende a mão, segura também a mão de Pedro e levantando-o diz a ele, homem de pequena fé. Veja que interessante. Homem de pequena fé. Fé tem tamanho? Tem. Ela começa como uma semente, ela começa a não brotar. Há um momento de uma insegurança. Nós nos colocamos com fé, mas uma insegurança fica como que numa sombra, numa penumbra. E ali Pedro demonstrou isso. Ele sai com segurança do barco, começa a caminhar, mas depois afunda, porque titubeia, porque tinha medo. E Jesus diz a ele, homem de pequena fé. Precisava então que Pedro desenvolvesse essa fé, caminhasse mais. E aí nós temos uma outra passagem, tempos depois, em que estava Jesus com os seus discípulos, e ali, naquele momento que antecedia ao seu suplício, Jesus estava dizendo aos apóstolos que seria traído por um deles, que seria entregue aos anciãos. E os apóstolos começaram a dizer quem seria, serei eu, serei eu. E aí Pedro diz a Jesus, Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. Isso está no capítulo 26 do Evangelho de Lucas. E Jesus vira-se para Pedro, nesse momento que ele está demonstrando uma fé inabalável. Jesus vira-se para Pedro e diz a ele, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Veja que interessante. Naquele momento, Pedro se mostrava forte, se mostrava seguro, e quando Jesus dizia que eles, os apóstolos, abandonariam a ele, Pedro vai dizer, Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores. Mostrando ali naquele momento que aquele homem de pequena fé, lá do acontecimento anterior, ali naquele momento demonstrava segurança, confiança, total fidelidade, dizendo, nunca te abandonarei. E Jesus, percebendo o processo de construção da fé, pelo qual Pedro ainda passava, vai dizer a ele, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. E o que aconteceu? A fé desfaleceu-se. Porque ato contínuo, no dia seguinte, na manhã seguinte, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Dizendo, não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. E ali Pedro, então, se lembra, quando o galo canta, dessa passagem com Jesus. E ali ele percebe que não foi suficientemente forte, não teve a robustez da fé que ele achava que tinha para poder dar o testemunho e dizer, sim, eu sigo a ele. Mas ela, ali naquele momento, ficou a demonstração de que ainda estava Pedro desenvolvendo a fé e desenvolvendo-se na fé. Passam-se os dias, tempos, Jesus já retorna ao mundo espiritual, os apóstolos continuam a tarefa sem Jesus, materialmente falando, presente, e num dado momento, narrado no capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos, num dado momento estão Pedro e João subindo a escadaria da Porta de Formosa, no templo em Jerusalém. E ali, subindo a escadaria, um mendigo, esse é o termo do Evangelho, um mendigo estende a mão e pede uma esmola a Pedro. E Pedro, então, naquele momento, diz ao homem, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto que o homem levantou-se e foi andando e cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro.
O mesmo Pedro que foi dito de pequena fé. O mesmo Pedro que afundou nas águas porque a fé ainda era pequena. O mesmo Pedro que titubeou na fé e negou. Foi também o que curou aquele homem. Na trajetória da vida, desse momento de Pedro, ele foi construindo a fé, corroborando a ideia que Emmanuel nos traz, que a fé não é serviço de menor esforço, que a fé desenvolve-se gradativamente, que nós todos temos os nossos momentos que achamos que estamos fortalecidos o bastante para testemunhos, e nem sempre estamos. Há momentos que titubeamos, há momentos que recalcitramos nesse processo da fé, tal qual Pedro fez. Mas também podemos continuar desenvolvendo-nos, continuar esse esforço, essa linguagem paulina, peleja na fé, e robustecê-la, para chegarmos no momento como também chegou Pedro. E não é um robustecimento tão grande assim, porque Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a acolá, e esse monte passará, do tamanho de um grão de mostarda. Mostrando-nos que essa ideia da fé, ela está intimamente ligada com a nossa vontade em desenvolvermos-nos, com os nossos esforços, no sentido de nos aproximarmos, simbolicamente, nos aproximarmos de Deus. Como vemos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala Kardec, reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Vejam, nos esforços que empreende, no sentido de domar as suas más inclinações. Primeiro, o substantivo esforço. O esforço, e esse esforço é precedido de vontade de agir. Não é só agir, é ter a vontade de agir. E não só o substantivo esforço, ele também coloca o verbo domar. O esforço no sentido de domar nossas más inclinações. Num primeiro momento é domar, nós estamos domando. Num segundo momento, nós vamos educando-nos. Nós vamos educando as nossas emoções, as nossas sensações. Naquele primeiro momento, ainda não robustecido na fé, ainda domamos, nos policiamos. Depois, vamos nos educando. Vamos percebendo que tudo nos é permitido, porém nem tudo nos é conveniente, nem tudo nos edifica. Vamos fazendo, sim, as outras escolhas. Tudo isso está nesse campo da nossa relação com Deus, está nesse campo da fé. A fé que transporta montanhas, a fé que nos faz sentirmos próximos ao Criador e nos fortalece para lidar com as situações adversas, como essa que por agora passamos. Uma situação adversa, sim. Uma situação que exige cuidados materiais, sim. Uma situação que nos exige condutas ponderadas, sim. Mas, ao mesmo tempo, situações que nos mostram que há uma realidade e força maior, Deus. Situação para a qual nós podemos, ou na qual nós podemos aplicar a ideia trazida por Dona Joana de Ângeles, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nas mãos de Deus, nas leis de Deus. Então é justamente a fé que nos permite lidar com essa situação, no caso atual, tomando todos os cuidados, sim, porque no André Luiz, no livro Conduta Espírita, nos fala que a fé não dispensa a previdência. A fé não dispensa a previdência. É isso que cai no campo da racionalidade da fé, que Kardec também nos traz. Então, tomamos todas as medidas de previdência, mas também nos entregamos dentro da confiança que temos em Deus. Nos entregamos a Deus, sabendo que tudo está certo. Pode não estar bem. E isso nos permite, então, abrir o olhar, ampliar o olhar. E tal qual Pedro, de um homem de pequena fé, uma pessoa de pequena fé, desenvolvê-la a ponto de ter a fé de
curar, naquele exemplo de Pedro, as pessoas, como quer dizer, a curar nossas ansiedades íntimas, nossas apreensões. É essa entrega a Deus. Mas não é uma entrega em que nos entregamos a Deus e ficamos ali pedindo prestação de contas. É nos entregar, de fato, a Deus. É ter essa fé. É como uma passagem, um fato que muitas pessoas trazem como força de expressão, como força de ideia, em que numa comunidade as pessoas foram todas para a praça da igreja, numa comunidade que padecia há tempos por falta de chuva, uma seca de muitos meses, e a comunidade se reuniu ali para orar a Deus pedindo chuva. Mas só um garoto levou guarda-chuvas. Isso é fé. Ele pedia a Deus que chovesse e tinha tanta certeza que levou o guarda-chuva. As outras só pediam que chovesse. Essa é a ideia, e essa é a entrega. Essa é a ideia de realmente exercitar a fé. E isso, segundo Emmanuel, não é serviço de menor esforço. Não brota essa árvore da fé, como nos falou Emmanuel, miraculosamente. É um processo de desenvolvimento, é um processo de construção. E aí sim, quando chegamos nesse processo mais alto, nós entendemos de fato essa realeza, essa realidade Deus. E um outro ponto a pensarmos. Como desenvolver então esse processo analisando a qualidade da fé? O que é a qualidade da fé? E é justamente isso que Kardec nos traz lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ali ele vai traçando-nos as características da fé, para nós percebermos se temos em nós, quando dizemos fé, essas características. E logo no item 2 desse capítulo 19, Kardec nos fala que a fé é sempre calma. Veja que interessante. A fé é sempre calma. O que quer dizer isso? Que a fé é sempre calma. Que a fé é ponderada, sabe aguardar. Porque a fé permite-nos entender os momentos adequados para os acontecimentos. As respostas advêm das condições necessárias, das condições apropriadas. A fé é calma para nos fazer entender que estamos no lugar certo, estamos no momento certo, estamos com as pessoas certas, faltando-nos apenas agir de maneira certa. Ao dizer que a fé é calma, quer dizer também que a fé não se impõe, a fé não é proselitista, a fé não é uma crença, a fé não é um aspecto de escola religiosa, é uma questão de sentimento íntimo. Ela é calma porque sabe aguardar e não exigir que as outras pessoas tenham as mesmas características de comportamento, a mesma segurança. A fé é calma para nos dizer também que nós não precisamos ficar ansiosos, que as coisas correm e ocorrem no momento certo. Ela é calma para podermos agir e aguardar os resultados. Não simplesmente aguardar resultados sem ação, não. Agirmos e perceber que os resultados chegarão. Essa é a ideia que Kardec nos traz como a fé é sempre calma. Veja a expressão que ele usa nesse item 2 do capítulo 19. É sempre calma. Não é momentaneamente calma. É sempre calma. E ele nos fala nesse mesmo item que a fé é revestida de humildade. Veja que interessante. É revestida de humildade. Por quê? Porque é a relação da criatura com o Criador. Aquele Criador que tudo sabe. Como disse o Cristo, meu Pai bem sabe o que necessitais antes mesmo de vô-lo pedir. Isso está lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Então, não é esse aspecto da humildade para nos dizer que Deus sabe a fé que temos, mas que nós é que precisamos saber essa fé que temos. E entender que essa fé é em um ser superior, é naquele Criador, é no Pai, assim chamado por Jesus. Essa é a ideia da fé, essa é a ideia da humildade, é o ser menor
buscando um ser maior. É a inteligência supremada buscando a inteligência suprema, lá da questão número 1 do Livro dos Espíritos. São esses momentos em que nós, criaturas, entendemos a excelsitude do Criador. E na humildade, então, esse revestimento de humildade vem, então, para a fé. E ela se torna mais forte. Porque é aquilo que Jesus foi nos dizer. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Isso lá no Getsemane, lá no horto, naquele momento pré-suplício, pré-crucifixão, em que ele pedia para que afastasse dele o cálice, mas ao mesmo tempo ele pedia que fizesse, que cumprisse nele a vontade do Pai. É esse o aspecto do revestimento da humildade, que nos permite, então, exercitar a fé. Com essa humildade, nós permitimos que a fé se desenvolva, vá gradativamente se consolidando. E segue Kardec, nesse mesmo capítulo 19, lá no item 11, nos falando que a fé é ativa. O que quer dizer a fé é ativa? Que a fé não é contemplativa. Que nós temos atitudes nossas caminhando ao encontro das soluções. Não é simplesmente uma entrega inativa, não é um processo de omissão de ações, não, é um processo de ação. A fé é ativa, e ela é ativa através da vontade, que Emmanuel nos coloca no livro Pensamento e Vida como elemento que permite o exercício da fé. É a vontade, é essa vontade de agir, é a prática do ato, o ato confiando no Criador. É o ato de poder ter essa atitude certeira das consequências. Quando trouxeram a Jesus um jovem que, assim chamado no Evangelho, endemoniado, em outras traduções, lunático, o pai trouxe esse jovem a Jesus e disse a ele: mestre, meu filho está endemoniado, ora ele se joga no fogo, no chão, já procurei teus discípulos e eles não conseguiram. E Jesus disse: até quando me tereis? Traga-me o jovem. E ali então ele cura, aspas, o jovem, na linguagem do Evangelho, expulsa o espírito maligno. E os discípulos viram-se para Jesus e disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? E Jesus falou para eles: essa casta de espíritos só se expulsa, a linguagem do Evangelho, só se expulsa com jejum e oração, mostrando que é preciso ter uma certeza tão equilibrada que transforma em atitude, em colocar em atitude a ação, a fé ativa, que Pedro fez, que Pedro demonstrou naquele momento em que ele cura o paralítico. Ele deu atividade à fé, não guardou somente para si. Ela é calma para não fazer prosélito, mas ela é ativa para a atitude, para exercício, não para demonstração aos outros, mas para colocá-la em ação. É essa fé operante que os espíritos muito a ela se referem. A fé operante, a fé que operacionaliza, a fé que age. Não é só a fé que crê, mas a fé que age. E ainda nesse item 11 do capítulo 19, Kardec nos fala que a fé é empolgante e contagiosa. Mas veja, primeiro é calma, primeiro é revestida de humildade, é ativa e depois empolgante e contagiosa. Vejam que não é para fazer prosélitos, mas ela contagia. O que é contagia? Pela atividade da fé, pelo agir, pelo fazer, pela segurança, pela confiança, pela entrega. Contagiamos. As pessoas observam e vão trabalhar com essa ideia de fé. Certa vez, numa reunião mediúnica, quem nos fala isso é Hermínio Miranda, lá no livro Diálogos com as Sombras, ele nos narra que manifestou-se um espírito e esse espírito degladiava com ele em termos de conhecimentos, de discussões teológicas, até que Hermínio
resolveu fazer uma oração. E naquele momento ele faz uma oração, e quando termina a oração, o espírito ali, recalcitrante, diz a ele: eu não segui muito as suas palavras, mas quando você orou, pelo menos eu vi algo que você tem, fé. Porque eu nunca vi alguém orar com tanta fé como você orou. E daquele momento em diante, o diálogo foi se tornando mais ameno, mais suave. Em outras reuniões, o diálogo cedeu, esse diálogo de debate cedeu espaço para o diálogo da concórdia. Isso tudo em função de um contágio da fé. Como esse espírito disse a Hermínio Corrêa de Miranda: nunca vi alguém orar com tanta fé como você orou. Então é esse o aspecto do contágio. Não é o contágio proselitista da crença, é o contágio emocionante da certeza, daquela confiança, daquela entrega. É essa fé que nós trazemos quando buscamos a oração, quando buscamos a prece, porque a prece é justamente o contato que é permitido ou propiciado, melhor dizendo, pela fé. É onde então o coração fala com Deus, nesse momento de recolhimento. E nesse momento da prece, então, nós mostramos efetivamente a empolgação que temos no sentido de entrega ao Criador. Certa vez, eu fazia uma palestra numa cidade aqui de Minas Gerais, chamada São Roque de Minas, onde nasce o município onde nasce o Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra. E falávamos ali sobre Deus, sobre a fé, e um senhor me falou duas coisas que eu achei muito interessante. Em relação à ideia da prece, de revestimento de fé, ele disse para mim assim: moço, eu posso contar para você como eu rezo? Eu disse: claro, fica à vontade. E ele então disse assim: não, eu rezo dessa forma. Todas as noites, quando eu vou dormir, eu me sento na cama e digo assim: ô Deus, nego velho está aqui, viu? E durmo. E eu fiquei prestando atenção nessa fala dele: ô Deus, nego velho está aqui, viu? E durmo. E fui entender. Ele estava dizendo para Deus: Deus, eu vou dormir. Se o senhor precisar de mim, o senhor me chama. Veja, nego velho está aqui, viu? Em outras palavras, eu estou à disposição do senhor, porque eu sei que o senhor sempre olha por mim. Então eu vou dormir e se o senhor precisar, me chama. Veja que nível de ligação. E aí eu percebi que eu falo talvez a mesma frase, mas não com o mesmo tom. Porque eu vou dizer assim: ô Deus, eu estou aqui, viu? Ou seja, em outras palavras, Senhor, não se esqueça de mim. E esse senhor estava dizendo o contrário: Deus, eu não me esqueço do senhor. Eu vou dormir. Se o senhor precisar, só me chama. Essa era a ideia. Essa é uma forma contida na fé. É essa a entrega, essa certeza, essa segurança. E isso mostra a empolgação interior desse homem. E uma outra coisa que também me disse lá em São Roque, quando falávamos de Deus, dessa forma que ele entendia essas dádivas de Deus, que ele entendia esses atributos de Deus. E falávamos: Deus é soberanamente justo e bom, onipresente, onisciente, imutável, eterno. E ele disse assim para mim: você esqueceu de um desses negócios de Deus. Ele disse assim, a palavra negócios, desses atributos de Deus. Eu disse: não me esqueci. É único, soberanamente justo e bom, imutável, eterno. Ele falou: esqueceu. Eu disse a ele: me esqueci de quê? Qual atributo eu me esqueci? E aí, do centro, nós olhamos pela janela e enxergamos bem a Serra da Canastra, a cachoeira do Cascadanta, e ele olhando ali disse assim: o senhor esqueceu. Deus é farturento, disse ele. Uma maneira muito mineira. Deus é farturento. E na hora eu me lembrei da frase de Jesus: meu Pai vos dá a vida e vou-la dar em abundância. Deus é farturento. E é isso que veio desse coração de fé. Aquele que dizia: Deus, eu não me esqueço do Senhor, percebeu que de Deus tudo é em fartura. Na linguagem do Cristo, tudo é em abundância. Esse é o aspecto empolgante da fé. É esse o aspecto que nos empolga e, a partir daí, contagia.
Então vejamos que Kardec, nesse capítulo 19, ele vai dizer que a fé é calma, que a fé é revestida de humildade, que a fé é ativa, que a fé é empolgante e contagiosa. Que fé? É o que ele também desenvolve, que ele vai chamar de fé cega e fé raciocinada. Pensemos nesses dois aspectos. Fé cega. Quando Kardec falava em fé cega, ele não se referia necessariamente à fé natural. O que é fé natural? É essa sensação, é essa certeza, é esse sentimento que nós temos em Deus. É esse sentimento íntimo da existência de Deus, que não precisamos de raciocinar a respeito. É um interior, é um sentimento que nós temos, que Deus existe, que Deus está conosco, que Deus nos criou. Essa é a fé natural. É uma fé que se elabora naturalmente. E todos nós temos isso. Então, quando Kardec vai nos falar da fé cega, lá no item 6 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a fé cega, quando levada ao excesso, é prejudicial. Veja que interessante. Quando levada ao excesso, aí sim ela é prejudicial. Porque ali tem um momento que a fé ainda não trabalha com a racionalidade, porque ela é natural. É da natureza nossa. É a centelha divina em nós. Então não é isso, não é a esse aspecto que Kardec se refere quando ele vai falar da ideia da fé cega. Ele vai falar desse aspecto quando em demasia. Ele torna-se prejudicial. Por quê? Porque torna-se uma fé ingênua. Torna-se uma fé que não observa outras circunstâncias. Torna uma fé que não observa as previdências. Como André Luiz foi nos dizer, repetindo, a fé não dispensa a previdência. Mas não essa fé natural que todos temos. Essa fé da entrega. Um exemplo claro dessa fé natural nós vemos na passagem da mulher do fluxo de sangue, que nos relata o evangelista Lucas, lá no capítulo 8º do seu evangelho. Quando ali narra que uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, traduzida como mulher do fluxo de sangue, como mulher hemorroísa, como mulher hemofílica, depende das traduções, mas uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, padecia de uma hemorragia que obviamente a debilitava, ela se sentia debilitada, sem forças. E diz a passagem que ela, sabendo que Jesus estava ali, que Jesus passava, ela então disse para si mesma: eu não conseguirei chegar até ele, porque ele sempre está ladeado de muitas pessoas. Mas se eu me aproximar e tocar-lhe, eu serei curada. Ela só pensou isso, ela só disse isso para ela mesma. Se eu me aproximar dele e tocá-lo, eu serei curada. E o que aconteceu? Essa mulher se aproximou de Jesus. E o evangelista foi tão preciso em perceber o fato, ao escrever o fato narrado a ele, porque Lucas não acompanhou efetivamente a Jesus, ele escreve a partir das narrativas de Paulo, de Maria, também de Pedro, de Barnabé, mas ele percebeu aquela cena tão importante que ele diz: e chegando ela por trás, tocou-lhe a borda da túnica. Vejam a cena, percebamos a cena. Chegando ela por trás, ou seja, não visível, não vista, chegando ela por trás, tocou-lhe a borda da túnica, a parte superior da túnica, a parte mais superficial da túnica, como que a nos dizer um toque mínimo, quase imperceptível. E quando ela assim o faz, por trás, tocando-lhe a borda da túnica, Jesus diz: para, alguém me tocou. Vejam, para, alguém me tocou. E um dos discípulos diz a ele: Senhor, como tu dizes alguém te tocou, se todos te empurram?
Vejam que interessante. Veja a sutileza desse discípulo. Como tu dizes, alguém me tocou se todos te empurram? E Jesus responde, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. Vejam que interessante. Um leve toque. Um toque por trás na borda da túnica. Mas de uma mulher que havia dito para si mesma, se eu tocar-lhe, eu serei curada. A fé natural. Uma fé que não raciocinou detalhes, que não arquitetou atitudes. Uma fé que só disse, esse homem tem poder, e eu, se eu tocá-lo, ele não precisa saber que sou eu, se eu tocá-lo, ele me curará. E assim aconteceu. Tocou-lhe a borda da túnica, e ela se curou. E Jesus foi dizer, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder. Alguém me tocou, não os que empurraram, não aqueles que buscavam interesses pessoais egoísticos, não, mas aquela pessoa que deu um leve toque. A fé calma em si mesma, revestida de humildade. Veja o que essa mulher fez. Na serenidade do toque, na humildade de chegar por trás. Ali, então, ela se viu curada. Essa é a fé natural, que se levada em demasia, torna-se a fé cega, a fé ingênua, a fé que em tudo acredita. Como certa vez disse Santo Agostinho, ainda encarnado lá no século IV, ele diz, credum quia absurdum, eu creio porque é absurdo. E aí vem um outro aspecto, porque a fé cega não crê porque é absurdo, crê porque é plausível. E aí Kardec nos traz uma outra forma de avaliar a fé raciocinada, que poderíamos parafrasear então Santo Agostinho de uma outra forma, dizendo, não credam quia me passe absurdo. Eu não creio justamente porque me parece absurdo. E a fé raciocinada, ela não exclui a fé natural, mas ela busca entender. Porque o mesmo Santo Agostinho também disse, é necessário crer para compreender, mas, sobretudo, compreender para continuar crendo. E Kardec, quando nos traz a ideia da fé raciocinada, nesse mesmo capítulo 19, quando ele nos traz a ideia da fé raciocinada, ele nos traz justamente nesse sentido, compreender para continuar crendo. É como se desse criasse um campo de observação dos acontecimentos para perceber a racionalidade, a logicidade dos próprios acontecimentos da própria fé. E isso nós vemos também nos evangelhos. Quando vemos a passagem do centurião, que Marcos nos relata também no capítulo 8º. E quem era um centurião? O centurião, chefe de uma centúria, 100 soldados, romano, povo opressor, persona non grata para os judeus naquela época. E diz o texto em Marcos que Jesus estava sentado à sombra descansando. E chega-lhe um centurião. Veja, sentado à sombra descansando. E chega-lhe um centurião. E diz a Jesus esse centurião, Senhor, meu servo está doente em casa. E Jesus diz assim, vamos até a tua casa. Veja, estava Jesus sentado descansando. Se fôssemos talvez nós diríamos, oh, espera um pouquinho, deixa eu só me descansar e já já vou até a sua casa. Mas não, Jesus que estava pronto para servir, disponibilidade para servir, embora sentado descansando, respondeu imediatamente, vamos até a sua casa. E o centurião disse a Jesus, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, em minha casa. Eu tenho os meus comandados, porque eu sou um comandante. Se eu dou uma ordem aos meus comandados, eles a cumprem, estando eu perto ou não. O Senhor tens os exércitos celestiais. Dize uma só palavra e o meu servo será curado. Veja que interessante. Esse homem, esse centurião, usou de uma analogia, entendendo que ele, o centurião, dava ordem aos seus soldados. E se ele dava ordem aos seus soldados, ele não precisava estar perto para avaliar se o soldado cumpriu a ordem, porque ele sabia que seria cumprida essa ordem, porque o soldado obedecia. E ele era só um centurião.
Então ele diz para Jesus, tu tens, Senhor, os teus exércitos. Dize uma só palavra daqui, e meu servo será curado lá. Ele usou dessa analogia. E Jesus disse a ele, homem, grande é a tua fé. Vá, que teu servo está curado. Veja que interessante. Vá, que teu servo está curado. E Jesus vira-se para os seus apóstolos, os discípulos, e diz assim, em toda a minha andança por Israel, nunca vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Veja que interessante. Em toda a minha andança por Israel, nunca vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. E esse homem usou o quê? A fé raciocinada, que Kardec nos traz no capítulo 19 do Evangelho. A fé raciocinada. Ele raciocinou, ele usou de uma analogia dele para com Jesus. Se ele tinha ordens cumpridas, por que Jesus não teria? Fé raciocinada. Então nós temos ali nos evangelhos os exemplos da fé natural, os exemplos da fé raciocinada, que Kardec tão bem trabalha, mostrando-nos que é importante que haja essa ligação da fé e razão. Não de forma excludente ou mutuamente excludente. A fé não exclui a razão não exclui a fé. E Kardec magistralmente conclui nesse capítulo 19, então, nesse sentido, dizendo que fé inabalável, fé inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. A fé que enfrenta, não é no sentido de combater, enfrentar, estar em frente, de frente de, face a face, ou seja, é a fé que enxerga a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Na época obscurantista, naquela época medieval, de uma fé cega, precisava a fé enfrentar a razão face a face. No período cientificista que sucedeu ao século XVI, o período cientificista do século XIX, principalmente o período positivista do cientificismo no século XIX, a razão precisava enfrentar a fé face a face, a fé enfrentar a razão, ou seja, ficarem face a face. Na Idade Média, trazer a razão. Na Idade cientificista, trazer a fé. E isso é que Kardec, então, colocou que é a fé inabalável, a fé inquebrantável, a fé que não exclui a racionalidade, a razão que não exclui a fé natural. É isso, então, que ele chamou de fé nesse capítulo 19. Essa característica da racionalidade. E uma fé raciocinada não é sinônimo de fé racionalizada. Porque muitas vezes nós racionalizamos a fé, nós reduzimos a fé a entendimentos nossos. Isso não é fé raciocinada. Isso é uma fé individualizada. Isso é uma fé, por assim dizer, subjetivada. Mas não é a fé raciocinada trazida por Kardec, porque ela não exclui a fé natural, como vemos no item 6 do capítulo 19. A fé cega, quando levada ao excesso, prejudica. Ao excesso, prejudica. E muitas vezes, por não ainda entender algo, nós excluímos a possibilidade daquele algo, em nome de uma fé raciocinada. É preciso crer para compreender. E é preciso compreender para continuar crendo. Essa é a ideia. E exercitar, então, a fé. Esse processo de exercício da fé. Buscando a fé, como fez a mulher do fluxo de sangue, como fez o centurião. Exercitando a fé no momento das dificuldades. Como vemos naquela passagem trazida no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, quando Jesus acalma a tempestade. Estavam Jesus e os apóstolos no mar da Galileia, numa tarde e noite, ou jamais caminhando para a noite, e os apóstolos pescando e Jesus dormindo no barco.
E esse barco é tomado por uma tempestade, o mar é tomado por uma tempestade, com muitos ventos, de maneira tal que aqueles homens experientes na pesca estavam com medo de naufragarem, com medo de afundar o barco. E ali, naquele medo, naquele pavor, eles acordam Jesus. E acordam de uma forma não muito lisonjeira, não muito agradável, diz a ele: Senhor, nós vamos morrer. E ele acorda e diz assim: por que temeis? Vejam, por que temeis? Ele estava presente. Ele estava presente dormindo, num barco. Se ele estava presente, por que os discípulos estavam com medo? Foi a pergunta que ele fez. Por que temeis? Em outras palavras, não estou aqui convosco? Por que temeis? E mais uma vez, homens de pequena fé. Ele então se levanta e diz o texto do Evangelho: repreende o vento, repreende a tempestade, e ela se aquieta. E os discípulos viram-se uns para os outros e dizem assim: quem é este homem que até os ventos lhe obedecem? Até os ventos lhe obedecem. E nós? Por que temer? Nesse barco tormentuoso, talvez, que estamos agora, numa situação apreensiva que estamos agora, por que nós não ouvimos essa frase de Jesus? Por que temeis? Por que não essa fé? Se estamos fazendo da nossa parte, se estamos cuidando-nos, por que temer? Na linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te e o céu te ajudará. É esse o aspecto. Por que temeis? Nesses momentos difíceis, em quaisquer momentos difíceis que nós estivermos, por que não nos lembrarmos essa frase de Jesus, dita no momento tempestuoso? Por que temeis? Por que não ouvimos isso dizendo: por que temeis? Não estou convosco? Porque Jesus está conosco. Porque ele disse: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Que está lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele mesmo disse lá em Mateus: estarei convosco até a consumação dos séculos. Capítulo 27 de Mateus. Esse está conosco, Cristo está conosco. É esse momento de vivência da fé, com todos os cuidados que tomamos, por que temer? Não estamos abandonados. Jesus está conosco. Ele nos escolheu, governando-nos a todos na terra. Como ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós e já vos conhecia. Ele nos disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a voz do pastor. Não estamos abandonados, não estamos sós, estamos acompanhados, muito bem acompanhados. Naquela época, Jesus fez uma oração, que é o capítulo 17 do Evangelho de João. O capítulo 17 do Evangelho de João, todo ele é uma prece. É a maior prece que nós temos nos Evangelhos. É o capítulo inteiro é uma prece. E uma prece que Jesus faz. Uma prece que Jesus faz em prol dos seus discípulos, pedindo pelos seus discípulos. E lá, num determinado momento, Jesus pede a Deus para os discípulos do futuro. Diz ele: Pai, peço-vos não somente por esses que aqui me ouvem, peço-vos também por todos aqueles que no futuro vierem a crer em ti por causa das minhas palavras. Veja que interessante. Ele pediu para esse momento que estamos agora, para nós todos que cremos em Deus pelas palavras que Jesus nos proferiu, o verbo de Deus, que cremos em Deus por causa da mensagem que Jesus trouxe. E ele foi dizer lá atrás para nós aqui hoje, pedindo por nós aqui hoje: Pai, peço-vos não somente por esses que aqui me ouvem, mas também por todos aqueles que no futuro vierem a crer em ti por causa das minhas palavras. E nós achamos que estamos abandonados. Já antes de estarmos encarnados nesse momento, Jesus pediu por nós.
orou a Deus por nós, e nós achamos que estamos sozinhos, abandonados? Por que temeis? Esse é o aspecto ativo da prece. Por que tememos? Por que não essa entrega? Por que não seguimos com Jesus, já que Ele é o nosso guia, é o nosso modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Por que não temos essa segurança? Porque precisamos ainda trabalhar na fé. Peleja na fé, como falou o apóstolo Paulo. Precisamos ainda desses esforços para nos edificar na fé, confiando em Jesus. Conta-se que Madre Teresa de Calcutá, ela queria construir um hospital. E havia uma diferença de entendimentos com relação à ideia religiosa, de maneira tal que o fiscal, o responsável lá pela equivalente prefeitura a aprovar o projeto, não cultuava da mesma crença religiosa que Madre Teresa de Calcutá e sempre negava o pedido dela. Ela chegava com o projeto, ele então negava, dizendo que faltava algo, ela consertava aquele algo, ele negava, criando outra coisa, e assim cada vez que ela levava. E ela era acompanhada de um amigo, um padre, e ela dizia: Jesus cuida de nós. Mas, irmão, nós estamos querendo construir um hospital e esse fiscal nunca autoriza, esse agente nunca autoriza, Jesus não está ajudando. Ela fala: Jesus não está com pressa. E aí ia lá, devolvia. Ela dizia: Jesus não está com pressa. Num outro momento, ela levou o projeto e esse fiscal havia saído em férias e o substituto dele, então, olhando o projeto, disse: mas o projeto está correto, eu não entendo por que tanta reprovação, e aprovou o projeto. E aí ela virou-se para o padre e disse: agora Jesus tem pressa. E começaram, então, a fazer a obra. Começaram a fazer a obra e esse outro agente retornou ao trabalho e conseguiu, por um meio jurídico, o embargo, ou por um meio administrativo, o embargo da obra. Embargou a obra e eles já tinham construído uma boa parte. E aí ele embargou a obra e aí então recorreram. Madre Teresa recorreu à justiça. E o juiz, então, deu o alvará para que continuasse a obra. Só que nesse interregno entre o embargo e conseguir a liberação, o município, a prefeitura, foi e começou a demolir. E demoliu algumas paredes, demoliu 4 paredes. E aí o padre dizia a Madre Teresa: que pressa que tem Jesus, já embargaram a obra e derrubaram as paredes. E aí chegou, então, a ordem judicial para a continuidade da obra. E ela falou: viu, Jesus está com pressa. E o padre falou: mas como com pressa? Repito, derrubou paredes. E ela disse: com certeza elas não estavam bem construídas e poderiam cair no futuro. Jesus viu com antecedência. Isso é fé. Isso é a entrega. Ela não deixou de batalhar, ela não deixou de buscar, mas ela não deixou de acreditar. Ela não deixou de ter a certeza que a obra sairia, porque era serviço dos necessitados, aqueles que Jesus, por meio das histórias trazidas por Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, chamava de filhos do Calvário. Era a obra para atender os necessitados. Então ela teve a atitude e ela teve a fé. Assim é a ideia que nós precisamos ter. Nesses momentos mais difíceis, a atitude, a previdência, os cuidados, mas não distanciados da certeza, da fé, que tudo está certo. Pode não estar bem, mas tudo está certo, porque está nas mãos de Deus. E confiemos claramente em Jesus, principalmente quando ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo e suave é meu jugo. E o Pai nunca nos coloca fardos pesados se os nossos ombros são fracos. Como disse o Cristo: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se estamos em momentos de dificuldade, temos também a força para dela sairmos. Basta a crença, a atitude e a vontade de agir. Eu agradeço
a vocês pela paciência de ouvir. Agradeço de coração, na minha forma mineira de dizer, Deus lhes pague. E convidamos a todos para fazermos uma prece. Agradecidos a Ti, ó Pai, por esse momento que tivemos, onde pudemos refletir sobre Tua mensagem. Agradecendo a Ti, ó Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados. E pedimos-te, Senhor, fortalece-nos nas nossas deficiências, sustenta-nos nas nossas carências. Dai-nos, Senhor, o discernimento para as escolhas corretas e infunda em nossos corações esse caminho da certeza que temos em Ti, de que nunca nos falta o amparo que nos vem do alto. Assim, Senhor, entregando-nos a Ti, te dizemos, guarda-nos em paz. Que assim seja.